E aí, pessoal, vamos falar hoje aí sobre o que foi tratado, né, na quinta semana do nosso PET 2 de Filosofia, terceiro ano, em que o tema que foi tratado é ética, Ubuntu e cultura brasileira. Inclusive, eu fiz um vídeo sobre isso em específico, que eu trato com mais detalhes, o que é essa filosofia Ubuntu. Dê uma olhadinha na descrição do vídeo, tem ali o link que você vai poder ver esse vídeo que eu trato o Ubuntu com mais detalhes. Agora vamos falar propriamente da correção, né? Das atividades que tem referentes a essa semana. E temos aí duas questões de múltipla escolha. Vamos lá dar uma olhada como é? Está escrito aqui. A recuperação da herança cultural africana deve levar em conta o que é próprio do processo cultural, seu pavimento, pluralidade e complexidade. Não se trata, portanto, do resgate ingênuo do passado, nem do seu cultivo nostálgico, mas de procurar perceber o próprio rosto cultural brasileiro. O que se quer é captar seu movimento para melhor compreendê-lo historicamente. Cadernos do Arquivo de Minas Gerais, Escravidão em Minas Gerais é o título do Arquivo Público Mineiro. Ok, temos uma citação aqui e, como várias outras questões que a gente já tratou no PET, em semanas anteriores, é uma questão de pura interpretação de texto. Vamos lá ao enunciado, né? Com base no texto, a análise de manifestações culturais de origem africana, como a capoeira ou candomblé, deve considerar que elas, letra A, permanecem como reprodução dos valores e costumes africanos. Aí vamos lá para o enunciado, né? Critica, né, a ideia de resgate ingênuo do passado, de uma forma nostálgica, né, da cultura africana. Então, a letra A está equivocada, ok? Aí está a letra B. Perderam a relação com o seu passado histórico. Na verdade, o que eles estão preocupados ali, conforme está na citação, é resgatar os valores da cultura africana. Então não é perder a relação com o passado, mas o contrário disso. Então está equivocado a letra B. Letra C. Derivam da interação entre valores africanos e a experiência histórica brasileira. Essa aqui é a correta, né? A ideia é reconhecer, né, que tem toda uma trajetória nova que se dá no Brasil, né, dessas pessoas que vieram da África. No entanto, tem também, né, ali uma interação com valores muito antigos. Então é dessa simbiose entre o que foi se construído na experiência histórica brasileira e o que os africanos legaram lá do continente que eles vieram, que se dá, né, a resposta certa dessa questão, que tem a ver com o que foi dito lá no texto acima, ok? Letra D. Contribuem para o distanciamento cultural entre negros e brancos no Brasil atual. Claro que essa não é a ideia, né? A gente não quer fazer um apartheid no Brasil, muito pelo contrário, né? A gente quer romper com essa ideia de segregação, né? E considerar com igualdade todas as etnias que vivem no Brasil, ok? Letra E. Demonstram a maior complexidade cultural dos africanos em relação aos europeus. Bom, a ideia não é essa, né, pessoal? Falar que os africanos são melhores aos europeus, né, que seria a mesma coisa que os europeus fazem com os africanos de forma invertida. A ideia é falar que cada cultura, cada etnia trouxe contribuições relevantes para o que é o Brasil atual. Então, recapitulando, a resposta correta é a letra C. Derivam da interação entre valores africanos e experiência histórica brasileira. Beleza, agora bora para 2? Vamos lá? Temos aí na 2, né, uma citação em que é extraído, né, de um livro que fala sobre o Nelson Mandela, Madiba, que é o camarada que foi preso lá na África do Sul e acabou se tornando presidente. E pregava a ideia de criar uma nação, né, pós-apartheid que considere igualmente brancos e negros. Vamos lá tentar entender isso
de acordo com a fala dele. Ele diz: ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. Beleza, e temos uma segunda citação aqui, que é extraída, né, de uma música do Gabriel Pensador, chamada Lavagem Cerebral. E já que eu tomei um Zuki, eu que vou cantar esse negócio aí. Quarto filho, o racismo passa em forma de piadas que teriam bem mais graça se não fosse o retrato da nossa ignorância, detindo a discriminação desde a infância. E o que as crianças aprendem brincando nada mais nada menos que a estupidez se propagando qualquer tipo de racismo não se justifica, ninguém explica. Precisamos da lavagem cerebral para acabar Como vocês com podem esse ver aí, lixo cultural. essa passagem, assim como a de cima, né, fala que através, né, da educação ou na falta de educação, cria-se uma visão em que pessoas passam desde pequenas a considerar que existem raças melhores do que outras, que existem indivíduos melhores do que outros e dizem igualmente que é uma solução para isso. Que esse tipo de ideia não seja mais difundida e que se ensine o contrário disso, que é o óbvio, que os seres humanos são iguais uns aos outros. Então vamos lá para o enunciado, para entender qual que é a resposta correta que tem a ver com a conexão dessas citações. Está escrito aí: com base neles, nas condições históricas do racismo no Brasil, escolha a alternativa correta. Letra A. O primeiro trecho assinala que o racismo é uma característica reversível do ser humano, ao passo que o segundo afirma que o racismo é um legado que deve ser recusado. Mandela fala que o racismo é uma característica irreversível, que não tem como romper, que é inevitável, que sempre vai haver isso. Não, ele fala o contrário disso, né? Como vocês podem ver lá no texto. Ele fala que dá para ensinar a amar, assim como a gente vê, né, sociedades que ensinaram o contrário, né, a odiar o diferente. Então essa está equivocada. Letra B. Historicamente no Brasil não houve e não há diferenciação legal entre pessoas de cores diferentes, motivo pelo qual o racismo se consolidou por meio de piadas, brincadeiras, como sugere o segundo trecho. Ora, este termo, essa expressão, não houve e não há diferenciação legal entre pessoas de cores diferentes, é uma negação, né, da escravidão, de todo esse passado sombrio que nós vivemos. Então essa, portanto, é uma alternativa equivocada. Ok? Então a B não é a certa. Vamos à letra C. O primeiro trecho indica que a tolerância racial pode ser ensinada, ao passo que o segundo trecho nega que o racismo tenha raízes históricas. Não, né? Muito pelo contrário, né? A música do Gabriel Pensador fala que o racismo ele tem, sim, raízes históricas, motivos históricos levam as coisas a serem como são. Então está errada também. Letra D. O racismo contemporaneamente não tem vínculo direto com a escravidão no Brasil, uma vez que está extinta desde 1888, logo após a assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel, filha de Dom Pedro II. Bom, é dito o contrário, né? Como você pode ver, o Gabriel, o Pensador, ele diz que tem origens históricas, então essa daí não pode ser a certa, né? E isso também é uma coisa bem sensata da parte dele. Está diretamente associado uma coisa e outra, né? Tem motivações históricas que levam as coisas a serem da forma nociva, ruim, tal como foi tratada as questões raciais no Brasil nas décadas anteriores e inclusive até os dias atuais. A letra E diz o seguinte: tanto o primeiro quanto o segundo trecho sugere que o racismo é resultado de um processo histórico que pode ser convertido em tolerância racial. Correta essa? Isso mesmo! Podem ver que tanto no texto do Nelson Mandela quanto do Gabriel Pensador,
é dito que assim como a educação, né, quando levada para um lado negativo, pode levar à intolerância, desde pequeno, inclusive, né, esse tipo de pensamento, esse tipo de ideia está presa à mentalidade, né, média das pessoas, por conta delas serem educadas dessa forma ruim. Do mesmo modo, podemos ensinar a tolerância. E isso pode mudar esse estado de coisas e superar esse tipo de ideia que é completamente fora de tempo e faz o mundo um tanto pior. Então, a alternativa correta é a letra E. Basicamente é o que eu tinha para falar por hora. Até a próxima. Tchau.